Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A reflexão de hoje é sobre Jesus. Eu gosto de falar de Jesus porque não existe outro, não existe outro na qual nós temos o privilégio de falar. Uma das coisas interessantes que nós fomos ler na palavra de Deus é que várias passagens a gente vê assim, Jesus estava passando, outro, Jesus estava passando, havia grande multidão seguindo Jesus. Jesus estava passando. E o que é interessante, que muitas partes na Bíblia, igual Jesus estava passando, Jesus ia passar. Quando Jesus ia passar, uma mulher ficou sabendo, ela tinha um fluxo de sangue que havia 12 anos que ela carregava. E ela ficou sabendo que Jesus ia passar. O outro, cego Bartimeu, Jesus estava passando e uma multidão o acompanhava. Então, meu amigo e minha amiga, Jesus estava passando. Agora, todas as pessoas que ficou sabendo que Jesus estava passando, foi curado? Todas as pessoas que viu Jesus passar, recebeu dele? Não, claro que não. Por quê? Qual foi a questão? Qual foi a questão que eles não receberam? Imagina a mulher do fluxo de sangue. Ela, na época da lei, ela não poderia encostar em ninguém, ela não poderia andar no meio das outras pessoas, porque se a mulher tivesse um fluxo qualquer, ela não poderia. Ela tinha que estar num lugar reservado. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar, ela poderia ficar quieta lá no seu canto. Mas ela disse: eu vou, porque se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Se eu tocar. O cego Bartimeu, ele também estava ali. Quando ele viu, escutou aquela multidão passando, ele disse: se Jesus me escutar, ele vai me curar. Mas o que é? O que trazemos para nós hoje essa questão? É porque é o seguinte: Jesus, ele hoje não está passando e não tem uma multidão passando para você escutar, para você ficar sabendo que ele está passando. Hoje, ele está do seu lado, ele está perto de você, ele está andando perto de você, ele está vendo você. E muitas das vezes, por simples palavras que você, por simples momento, você pode conectar com ele e você passa dias, você passa horas, você passa tempos sem falar com ele, sem conversar com ele. Por quê? Você levanta no seu dia a dia e começa a trabalhar. Você começa e sai trabalhando seu dia a dia, passa a hora, passa tudo. Quando você chega em casa, cansado ou cansado, você chega e já tem que tomar banho e vai dormir. E no outro dia, a mesma coisa. E o cego não via Jesus desta maneira, porque Jesus estava passando. Mas ele disse: eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder. E ele não perdeu e começou a gritar. Começou a gritar. E houve pessoas que disseram: cala a sua boca. Ele não vai te atender. E aquela mulher do fluxo de sangue também. Ela não falou para ninguém, ela não podia falar, porque ia segurar ela, não ia barrar ela de ir lá. Mas ela disse: eu vou, porque eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de falar, de tocar apenas. Se eu não tenho condição de falar, então eu vou tocar. Agora o cego diz: se eu falar, ele vai me ouvir. Observa? E Jesus, o que é mais importante de tudo, que Jesus, ele ele importou mais da questão deles, foi por causa da fé que eles teve naquele momento. A fé que moveu. Porque um disse: eu vou gritar, e o outro disse: eu vou lá. Eu estou fraca. Pois, pensa, uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos. Ela era uma mulher debilitada. E a multidão, quando você está andando no mesmo sentido, imagina que dificuldade. Porque quando você vem de encontro com a multidão, você para e eles vêm passando. Mas não tinha só ela querendo a benção. Não tinha só ela querendo
estar perto de Jesus, porque a Bíblia fala que era uma multidão. Mas ela disse: eu vou tocar. Não sabemos, a Bíblia não relata quanto tempo ela ficou andando atrás. Pensa, uma mulher debilitada, arreda daqui, arreda outro dali, quantos homens fortes, quantas pessoas saudáveis, e ela indo, tocando, indo, tanto que quando ela chegou perto, ela tocou nas orlas dos seus vestidos. Quer dizer, já estava nas últimas forças. E você acha que Jesus não sabia? Jesus não estava vendo ela? Ele estava sim. Ele estava assim. Ele estava vendo ela. Mas o que move Jesus é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, então, meu amigo, por que você está reclamando? Por que você está dizendo que não vai acontecer? Por causa das pessoas está dizendo que você não vai conseguir? Por causa das pessoas, alguém que você até ama, alguém que você conhece, está dizendo que você não vai dar conta? O cego, ele foi barrado em palavras de pessoas dizendo: tem tantas pessoas aqui, ele não vai te ouvir, porque no meio daquela multidão, as conversas eram altas. Mas ele disse: eu vou gritar com muita força, eu vou falar com muita força, eu vou pedir. Mas não foi ninguém que disse, que incentivou ele a gritar. O importante é que a sua fé, ela só tem que estar dentro de você. Porque se você pensar que alguém vai dizer, está aqui torcendo para você, para sua caminhada, se você estiver esperando alguém que está torcendo pelas coisas que você está fazendo, você está muito enganado. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer, porque eu estou com fé. Fé em Jesus. Eu creio em Jesus. E aquela mulher diz: eu vou. A minha força não dá, mas eu vou. A minha força não dá, mas eu vou. Eu vou. Em nome de Jesus, eu vou. E ela foi. E foi arredando. E foi chegando pessoa para cá, para lá. E foi andando até tocar. E quando ela tocou, Jesus na mesma hora sentiu. Ele sentiu. Aí quando ele sentiu, ele disse: opa, alguém me tocou. E o discípulo logo disse: Senhor, mas como tocou no meio dessa multidão, é claro que todo mundo vai tocar. Mas ele disse: alguém me tocou diferente. E qual era a diferença? Qual era a diferença? Então qual é a palavra do Senhor? Nós temos que tocar em Jesus de qualquer maneira? Nós temos que orar a Jesus de qualquer maneira? Nós temos que estar buscando a Deus de qualquer maneira? Não. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Por que eu vou falar com Deus? Por que eu vou falar com Deus? Eu vou falar porque eu vou conseguir. Eu tenho fé que Ele vai fazer. É assim que esses dois fizeram. E sabe, depois que as questões deles foram resolvidas, a mulher, o fluxo de sangue, encerrou na hora. O cego, Jesus fez com que ele enxergasse. E sabe o que Jesus disse depois? Vai em paz. A sua fé te salvou. Jesus não disse, vai em paz, que a minha cura que eu te fiz. Ele não disse isso. Ele disse, a sua fé te salvou. Então, meu amigo, a palavra do Senhor para você, nesta tarde, é que Jesus, Ele está esperando em você. Ele está esperando em você. Ainda não aconteceu algo na sua vida? Ainda não aconteceu aquilo que você espera? É porque você tem ouvido alguém dizer não. Não adianta não. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Para que você vai fazer? Para que você vai pedir? Essa questão nunca acontece. Se é o seu casamento, se é o seu emprego, se é a sua vida sentimental, o que é? O que é? Porque se Jesus disse que a fé é o firme fundamento de todas as coisas, que sem fé é impossível agradar a Ele, então, tudo quando você for falar com Ele, tem que ter fé. Por quê? Seria muito interessante se Jesus estivesse passando naquele lugar e ele falasse assim, eu estou passando aqui, mas eu sei que existe uma mulher que sofre há muitos anos. E eu sei que tem um cego aqui, porque só não tinha só o cego Bartimeu ali. Eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas tenho, que existiam outras pessoas
que estava necessitado. Existia pessoa que estava andando ali e muitas das vezes pessoas não foram curadas, porque a Bíblia fala que Jesus não curou todos. Mas aquele que agiu a sua fé foi curado, foi transformado, foi transformado. Então a palavra do Senhor é esta. Como é que você está tocando em Jesus? Como é que você está tocando em Jesus? Jesus pode dizer, a sua fé te salvou? Ele pode dizer isso? Porque você está com fé, que todo mundo está dizendo o contrário, mas você está acreditando, mas você está confiando, você está tendo fé. Você abriu o coração e disse, Jesus, tem misericórdia de mim. E aquela mulher já havia gasto todos os seus bens e os médicos não tinham conseguido resolver o seu problema. Mas quando ela viu que Jesus estava passando, ela foi aonde ele estava. E hoje Jesus está do seu lado. E Jesus perguntou para o cego, o que quer que eu te faça? Mas a mulher não. A mulher ela já foi e caiu tocando. E ela foi curada apenas com um toque. E esta é a palavra para você. Então, pare de reclamar. Pare de chorar. Porque Deus está passando. Jesus está passando. E você pode passar sem receber. Você pode passar sem receber essa sua bênção, essa sua vitória, essa sua questão. Por quê? Porque você está sem fé. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor não vai fazer para mim, porque isso aqui é muito difícil. Mas, se Ele fizer, bem. Se Ele não fizer, amém. E a Bíblia fala também, se você tiver fé não duvidando, então se eu disser isso, é claro que Jesus... E pensa se esses dois de qual nós estamos falando, pensasse assim, eu vou lá, quem sabe eu dou sorte, e aí eu... Eles não disseram isso. O povo dizia, para o cego. E ele disse, não. Quanto mais o povo dizia, para, mais ele gritava mais alto. Porque ele dentro dele ele dizia, se ele passar e eu não falar nada, eu não vou receber. Então a palavra do Senhor para você hoje, grita, fala com ele, tenha fé, porque a sua fé e a sua convicção vai mover o céu. Vai mover o céu. Então pare de chorar, pare de reclamar, pare. Porque Jesus não está longe. Hoje ele não passa. Hoje ele te ouve. Mas ele está te olhando e vendo como você está agindo, como você está fazendo. Será que por que Deus ouviu? Por que Jesus ouviu a voz do cego? É porque a voz dele era uma voz de fé. E muitas das vezes você está orando, Jesus não está nem ouvindo. E quando aquela mulher tocou em Jesus, por que houve diferença se todo mundo estava tocando? O que a palavra de Deus quer? Se conforme nós tocar, conforme nós clamar, conforme nós pedir, não vai acontecer nada. Porque se era uma multidão que estaria encostando, que estaria relando, que estaria apalpando, não aconteceu nada. E quando um toque de fé fez a diferença, então se você não gritar com fé, se você não tocar com fé, não vai acontecer nada. E esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Grita com fé, porque Jesus precisa da sua fé. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.